Fala amigos, tudo bem? Vou passar mais uma dica aqui de operacional para vocês, para principalmente operar nos mercados com uma boa tendência. Queremos fugir ali das vezes onde o mercado fica lateralizado e realmente entrar quando nós temos uma boa tendência acontecendo, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a importância do Market Profile. Se você ainda não assistiu, nós temos um curso completo aqui no nosso canal sobre Volume Profile, um curso que está totalmente gratuito, está aberto lá no YouTube, e lá você pode aprender os conceitos a fundo, né? Os conceitos que nós vamos falar aqui. E de quebra eu já vou mostrar um novo indicador para vocês, um indicador voltado para o MetaTrader 4, que vai auxiliar você a fazer essa leitura no gráfico, tá? Então, quando a gente fala de Market Profile, nós estamos falando disso aqui. O que é isto? Lá no curso você aprende, mas eu vou explicar aqui de uma forma resumida. Então, aqui você tem a oportunidade de você visualizar o volume de negociações de uma forma diferente. Em vez de você ver o volume com aquelas barrinhas abaixo que nós estamos acostumados no indicador de volume, você vai conseguir ver o volume representando ali dentro do tempo gráfico e dos candles. Então você tem tanto a cobertura ali de tempo e também, o que é mais importante, a cobertura do preço, tá? Porque quando você usa um indicador de volume comum, você vai ter ali a amostragem de volume em cada candle. Então nós estamos falando ali de tempo. Agora, quando você tem um indicador como esse aqui na sua tela, você vai estar vendo uma amostragem também relacionada ao preço. Então, qual preço foi mais negociado? Qual foi a região de preço onde houve mais interesse? Então, é isso que você vai ter observando esse indicador, tá? Ou observando aí o conceito do volume profile. Então, nessa imagem aqui, esse ponto seria o ponto com maior preço, então. O ponto que ocorre o maior preço, a maior quantidade de negociações no preço, ele leva um nome também e ele ganha uma marcação exclusiva, que é o APOC, ou ponto de controle. Tá? Então, como dito ali, onde ocorre o maior volume ali, né, de execuções durante o período. Então, essa POC é o ponto principal de interesse. E aqui a gente está vendo várias POCs, né, vários volumes profiles. Por quê? Porque a gente está tendo uma separação aqui por dias, né? Então, cada linha dessa aqui é um período diferente. Então, por isso, a gente vai tendo aqui essa especificação. Onde é que está a POC nesses gráficos aqui, né? Nesses dias separados? Aqui eu estou no USD-CAD. Então, a gente consegue ver, ó, olha a POC aqui, ó, essa linha amarela. Se a gente ver o volume profile, foi realmente onde ocorreu a maior quantidade de negociações. A mesma coisa nos dias seguintes, né? Então, a gente sempre tem uma POC. Aqui a POC, né, desse dia. E no dia de hoje, nós temos a POC ainda se formando, né? Mas ela está bem aqui, ó, nessa região aqui. Exatamente onde o preço está no momento. Então ele está sobre a POC. Fora a POC, a gente tem aqui as linhas de volume, a linha de volume mais alto e a linha de volume mais baixo, que é a VAH, VAL. Então, qual que é o significado disso? Aqui, esse ponto é onde se concentra 70% das negociações. Aqui é a parte mais baixa, aqui é a parte mais alta. O preço, então, ele tende a ficar dentro desse caixote. Mas quando há movimentação no mercado, normalmente o preço tende a vazar por essa parte, que é o que a gente pode ver aqui, por exemplo. Aqui está VH e aqui VAL. Repare que o preço ele sai da POC, ele é conduzido até a VH, e quando chega na VH, ele
rompe ela, né? Ele ficou bastante lateralizado, mas depois ele subiu mais. Então, esse exemplo aqui é melhor. Essa região, ela comanda o preço por um tempo, mas para o gráfico realmente poder andar para cima ou para baixo, ele normalmente tem que abandonar essa região de VAH ou VAL. Nesse caso, ó, repare como, por exemplo, o preço, ele sobe, rompendo com força a VAH, depois há um pullback e depois ela toca de novo na VAH e vai embora. Então, isso aqui, quando o mercado chega nesse ponto, é um mercado em movimento. Então, são esses momentos do dia que a gente tem que ficar atento, tá? Na maioria das vezes, quando o preço ele está sobre a POC, olhando graficamente o que já aconteceu, dá para mais ou menos ter uma ideia para onde o preço vai ir. Mas quando o preço ele rompe uma das barreiras da VAH ou VAL e depois ele vai embora, então a gente entende que o mercado ele ganhou ali um momento, né, que ele está agora rumando para novas altas ou indo para pontos mais baixos do gráfico, tá? Então esse aqui é um exemplo de VAH. Se a gente olhar aqui, nesse nós não vamos ter, vamos mudar aqui o gráfico, pronto. Aqui no Euro USD, a gente consegue acompanhar melhor, olha só. Então nesse dia em específico o preço ele saiu dessa parte, essa era a parte de 70% do dia, e depois ele rompeu a VAL, tentou retornar, mas olha só o que aconteceu, força vendedora, e aí o preço caiu mais ainda. Então isso aqui é o que é esperado na maioria das vezes quando há toque na VAH, VAL. Olha essa aqui, por exemplo. O preço caiu bastante, né? Talvez uma pessoa inexperiente já ia pensar em comprar, porque falou, ó, já descontou bem, o preço provavelmente vai subir, mas não, né? Olha só como o preço ele reage caindo mais. Então, quando você chega numa zona, ali saindo do volume profile, você pode ter um grande movimento logo após isso, tá? Então é sempre importante ver, notar essa proximidade, e esse indicador vai lhe ajudar a isso, tá? Eu vou deixar aí disponível para vocês. Olha só que lindo esse movimento aqui. Olha como acontece hoje, né? Está acontecendo hoje no Euro USD. O Euro USD ele deu uma boa alta na parte da manhã. Foi esse movimento de alta, inclusive foi às 9h30 da manhã, eu consegui pegar todo esse movimento de alta. Comprei aqui embaixo, saí na parte de cima. Saí logo que ele rompeu a VAH. Então ele foi um pouco acima da VAH, desceu, e olha quando ele chegou na VAL, deixa eu aproximar aqui o toque que ele fez de recuperação, e logo em seguida um pavio aqui vendedor e queda, tá? Então observar isso aqui vai te ajudar a ter bons trades e principalmente saber a direção do mercado. Esse indicador, uma coisa legal que ele tem, além da marcação do volume das áreas de valor alta e baixa, ele automaticamente desenha, né, essas linhas aqui para a gente saber para onde que o preço ele vai vazar, por assim dizer. Ele mostra a POC. Outro recurso que eu achei legal é que ele traz para você ter uma referência a quais foram as POCs dos dias anteriores. Então tá aqui, ó, dia 6 de abril, dia 7 de abril, dia 12 de abril. Então ele está nessa proximidade de preço, olha só aqui, ó. Outras POCs mais fortes, mostrando dias anteriores, né? Aqui. Tá? Do dia 5 de abril e assim por diante. Então essas aqui, eu acredito até que a marcação de coloração é diferente porque elas não foram tocadas, tá? Elas não foram tocadas em nenhum momento, por isso o indicador marcou ali com uma cor diferente. Então vale a pena você ter sempre, né, um indicador como esse. Quando a gente fala de Forex, a gente não tem o volume real, a gente tem o volume de ticks, então a gente não dá para saber se esse conjunto é um conjunto comprador ou vendedor, mas você já tem basicamente um delta, né? Você sabe
uma quantidade de negociações sobre o preço, então já ajuda bastante, tá ok? Então, se você não assistiu o curso, né, sobre Volume Profile, assista, você vai entender melhor esses conceitos que eu abordei aqui, são os conceitos que eu uso para poder fazer negociações, tá? São importantes porque eu quero pegar movimentos como esse aqui, né? Eu não quero ficar no momento onde o preço ele está só num caixote, né? Mas eu quero pegar os momentos onde há deslocamento de valores e esse volume profile nos ajuda bastante a isso, tá? E também nós vamos deixar aí o indicador para você baixar. Valeu!